E aí pessoal, beleza? Tranquilo, tô aqui de volta e é com muito prazer que eu informo vocês, o pessoal que está acompanhando os cursos aí desde das primeiras aulas, que a gente está chegando no fim, na parte final do nosso curso, tá? A gente vai ter provavelmente essa aula de agora e mais uma aula e aí acabou o curso de preparação aí, tá? Sobre a aula de hoje, o que a gente vai tratar? A gente vai tratar sobre segurança nos diferentes serviços da Amazon, tá? Como adotar ou quais as formas e configurações possíveis para a gente adotar ou na verdade para a gente ativar os serviços, né? E configurar os serviços da maneira mais segura possível, como as melhores práticas na parte de segurança, tá? E também acredito que a gente vai tratar na aula de hoje um pouquinho sobre risco e conformidade, tá? Essa é a ideia. Dentro então dessa parte de segurança, acredito que o ponto mais importante, se tratando de segurança na Amazon, é o modelo de responsabilidade compartilhada que a Amazon logicamente compartilha com o cliente, tá? O que esse modelo de responsabilidade compartilhada diz? É o seguinte, isso por definição, tá? Isso por definição é o que? Até onde vai a responsabilidade deles, tá? Então, dentro disso que a gente tem toda a conceituação de segurança, tá? Compreendendo esse modelo de responsabilidade compartilhada, a gente entende em grande parte como é que funciona a segurança na Amazon, o que é da nossa responsabilidade como cliente, como usuário da nuvem dos serviços da Amazon e do que é de responsabilidade da própria Amazon, tá? Então é o seguinte, de forma resumida, tá? A Amazon ela te dá a segurança da nuvem, tá? É a segurança da nuvem. O que significa segurança? O que é essa segurança da nuvem da Amazon, tá? É a segurança a nível basicamente de infraestrutura. Isso é o que a Amazon garante para nós, tá? Então é a segurança a nível de infraestrutura, ou seja, tu vai entrar, o controle de acesso aos servidores físicos da Amazon é um exemplo de responsabilidade da Amazon cuidar da parte de segurança, né? Por exemplo, os HDs que eles vão colocar fora, o tipo de destruição que eles vão fazer dos HDs que eles vão colocar fora. Então, a segurança da nuvem é uma responsabilidade da Amazon. Por exemplo, também aí um nível um pouco mais elevado, tá? A gente sabe que máquina virtual ela funciona sobre hardware real, né? Computadores reais. Esses computadores reais eles têm sistema operacional lá deles rodando, eles têm patches de segurança do sistema operacional. E isso tudo também é uma responsabilidade da Amazon cuidar, tá? Então, a segurança da nuvem é de responsabilidade da Amazon. A responsabilidade na nuvem, da segurança na nuvem, é nossa, é do consumidor do serviço. O que seria uma responsabilidade na nuvem? Os dados que estão na nuvem são de responsabilidade nossa, tá? Um outro exemplo clássico, a gente levantou uma máquina EC2 lá, uma máquina virtual, né, da Amazon EC2, e a gente está utilizando ela, só que a gente não fez a atualização do Linux. Por exemplo, era uma máquina virtual EC2 Linux, a gente não fez a atualização do Linux nela. A responsabilidade da atualização do Linux, dos updates do Linux é nossa ou é da Amazon? É nossa, porque no momento que a gente pegou uma EC2, o sistema operacional é de nossa responsabilidade, tá? Então, falhas no hypervisor, no virtualizador interno, aí é de responsabilidade da Amazon. Agora, o sistema operacional que está ali rodando é responsabilidade nossa. Um outro exemplo que a gente viu na aula anterior, o Beanstalk. O Beanstalk ele que é aquela ferramenta, né, que tu coloca o teu código e compila o teu código e sai utilizando. Tu não tem um acesso completo ao sistema operacional da máquina, simplesmente está lidando com código e com variáveis de ambiente. De quem é a responsabilidade por fazer o update daquele sistema operacional que está por trás daquele serviço de Beanstalk
que está nos fornecendo compilação do nosso código? Aí é da Amazon, porque a gente não tem o acesso e faz parte da estrutura. Então, por exemplo, o sistema operacional, o serviço de RDS lá, de banco de dados gerenciado da Amazon. A gente, por exemplo, pode escolher o MySQL, tá? Mas a responsabilidade pela atualização do sistema operacional que roda lá naquele RDS, ou do próprio MySQL, de quem é da Amazon, porque é um serviço que a Amazon nos entrega, né? E aí ele já vem com essa prerrogativa de responsabilidade. Então, a nuvem, e aí, por exemplo, a gente contratando um serviço, a gente está contratando o serviço, então a responsabilidade desse serviço é da Amazon. Como a gente vai rodar esse serviço é nossa responsabilidade, tá? Por exemplo, aqui na nossa responsabilidade, sistemas operacionais, rede, configuração de firewall. A Amazon ela nos entrega dispositivos seguros ou dispositivos que podem ser usados para aprimorar a segurança, tá? Mas vai da gente, do consumidor, do usuário, adotar ou não essas características, essas features de segurança que a Amazon nos disponibiliza. E dentro de alguns serviços, por exemplo, o Security Group, né, que a gente tem lá dentro do EC2, na configuração de EC2, por exemplo. Só que a segurança da nuvem em si, aí ela é de responsabilidade da Amazon mesmo, tá? Na questão daí, falando da Amazon aqui, né, ela tem várias certificações de segurança na estrutura dela. E é importante que isso pode ser usado pelos clientes que utilizam serviços dessa estrutura, tá? Por exemplo, ela tem a certificação, sei lá, a certificação X. E aí o cliente quer obter essa certificação X. Para isso tem que ter, sei lá, servidores na qual a destruição dos dados é feita de tal maneira. Como a Amazon já tem uma certificação para isso, o cliente ele pode aproveitar essa certificação da Amazon e trazer para a realidade dele, dizer, olha, o nosso software funciona na Amazon, a Amazon tem a certificação de exclusão de disco de tal maneira. Então tu pode agregar certificações de segurança que a Amazon tem para a tua própria empresa, se isso for necessário, tá? Como eu comentei ali, o acesso à área física, tá, dos data centers da Amazon, tal, tudo é de responsabilidade deles. Eles têm controle de acesso eletrônico às portas, detecção de incêndio. E a segurança não é só simplesmente alguém entrar lá e roubar um dado, né? A segurança a gente está falando inclusive, a capacidade de manter o sistema em funcionamento, né? Segurança também nesse sentido, então, ou a segurança em manter um dado íntegro, né? Então eles têm, por exemplo, detecção de incêndio, eles têm a questão de fontes de energia vindo de locais diferentes no data center deles, né? Climatização, então eles têm várias questões físicas ali para auxiliar nessa questão da segurança, que não é só simplesmente a segurança como invasão, mas segurança como segurança dos dados em si. Não é só segurança para roubo dos dados, né, mas para continuidade de operação. Dentro dessa questão de gerenciamento de continuidade de negócio, a configuração deles que a Amazon utiliza, tá? Estou falando agora da responsabilidade da Amazon aqui, ou seja, o que ela entrega por trás disso, né? Qual é a estrutura que ela tem por trás dos serviços bonitinhos que ela nos entrega ali. Ela não tem um cluster frio, tá? Então não tem uma espécie de cluster parado esperando a problema no cluster para assumir. Eles têm sempre os serviços rodando em mais de um servidor, assim, para eles poder fazer esse baldeamento caso necessário, tá? Na questão das regiões, eu não sei se a gente chegou a comentar, as regiões elas são separadas, né? Então a gente tem, por exemplo, região São Paulo, região norte da Virgínia e tal. E dentro dessa região eles têm no mínimo 2 zonas de disponibilidade. E essas zonas de disponibilidade elas são conectadas entre si, elas são separadas fisicamente, mas conectadas entre si por rede rápida. Então se cair um meteoro numa dessas zonas de disponibilidade, tu pode ainda ter acesso através de outra zona de disponibilidade, não fica toda a região fora. Eles têm a Amazon tem uma resposta de incidentes, lógico, 24/7, né? A equipe atenta a qualquer evento aí 24/7. Eles têm comunicação e aprimoramento interno, eles têm alerta com o Health Dashboard.
Como é que eles informam se tem algum problema, né, na Amazon? Eles têm no dashboard aqui, se existe algum problema na região, eles já informam pra gente, ou se está tudo certo, tudo operando, tá? Geralmente fica uma bolinha aqui, ó, tá? Se tem algum problema de instabilidade na região, em alguma região, um alerta aqui falando sobre problemas que a gente tem, notificações que a gente tem na região, tá? Além de inscrição no suporte ali, que a gente pode ter inscrição no suporte e comunicação direta em caso de algum problema que eles estejam sofrendo na rede interna deles, tá? A nível de segurança de redes, ponto de acesso à estrutura restrito API, conexão HTTP. Então não é qualquer um que chega lá e vai fazer uma conexão, a moda louca, vamos dizer assim, né? Dentro da estrutura deles, não é só conexão via API, conexão HTTPS, isso fica tudo registrado. E a saída para a internet deles, que a gente está acessando aqui, é a internet, né? O serviço que eles disponibilizam, a maioria a gente vai acessar via internet. Então eles, logicamente, têm mais de um provedor, né, de uso para acesso, para saída da internet, né? E existe aí a possibilidade de uso de VPC, aí falando dos recursos, agora falando dos recursos de rede, ou seja, os recursos que eles entregam a nível de segurança para a gente, tá? A gente pode usar VPC, que é aquela rede privada virtual, não é uma VPN, né? A VPC, que é aquela rede isolada que a gente utiliza nos nossos serviços internos ativos, né, da rede da Amazon dentro dessa rede virtual privada isolada. Então a gente pode ter várias redes VPCs, a gente viu isso lá na VPC. E pode utilizar também, eles fornecem serviço de VPN com IPsec. Então a gente pode ter no nosso data center um ponto de VPN com eles, né, utilizando IPsec e fazer todo o acesso via VPN IPsec. Eles têm monitoramento e proteção de rede, tá, para ataque de DDoS, homem do meio, que é aquele man in the middle, IP spoofing, sniffing, pacote sniffing, outros tipos de ataques de rede, tá? E aí a gente entra numa questão bem importante, que é o port scanning, né? A gente não consegue, a gente não pode, é proibido utilizar, por exemplo, uma máquina virtual dentro da estrutura da Amazon para fazer port scanning para fora da Amazon, tá? A gente não pode fazer isso. Eles identificam que a gente está fazendo isso e nos alertam e até podem nos banir de dentro da estrutura da Amazon deles, tá? Nós, como cliente, se utilizar um servidor virtual para fazer esse port scanning. Se a gente precisa fazer um teste de port scanning para a nossa estrutura, para verificar se está ok, a nossa estrutura se tem alguma falha e tal, isso é possível de ser feito, só que a gente tem que avisar a Amazon lá que a gente vai fazer esse teste de escaneamento, né? E aí eles vão, assim, entre aspas, liberar isso para nós. Não que eles bloqueiem de uma maneira normal o port scanning de fora para dentro, mas a gente tem que avisar eles, porque eles podem identificar isso como uma tentativa de invasão e talvez algum tipo de bloqueio da nossa conta e tal, né? Então a gente tem que sempre avisar eles que a gente quer fazer esse teste de escaneamento. A ARP e Sniffer também não funcionam nesse E2 e na VPC, tá? A nível de contas, tá? A nível das contas IAM e tal, como a gente viu lá no IAM, o AWS ele usa vários tipos de credenciais. Então a gente viu em detalhes lá naquela questão do IAM, né? Mas o password para acessar a console, o multi-acesso, a opção de múltiplo fator de autenticação, né? As senhas podem ter até 128 caracteres. Permite a gente criar, a gente não viu isso, mas permite criar política de tipo de senha. Então pode configurar ali um mínimo exigido, o mínimo de tantos caracteres a senha e tal. Isso vai reforçar a segurança no ambiente, né? Também a opção de chave de acesso, como a gente viu, né, para as SDKs, para a AWS CLI. Então a gente cria um usuário, pode criar uma chave de acesso para ele utilizar ela para fazer conexão, né? Na conexão na console de máquinas virtuais Windows, a gente usa
uma senha criptografada, que ela é descriptografada e depois acessa. No SSH também a gente usa um par de chaves para fazer essa conexão via SSH. Isso tudo são recursos de segurança da Amazon, né? Ela utiliza certificado X509 para requisições do tipo SOAP, AWS API, SSL, HTTPS, usado no S3. Permite o uso de múltiplo de chaves, né, para a gente ter o rotacionamento, ou seja, de tanto em tanto tempo, a Amazon ela libera para nós mais de uma chave de acesso. O mesmo usuário pode ter mais de uma chave de acesso. Para quê? Para ele criar essa chave de acesso e depois excluir a chave de acesso anterior, permitindo esse rotacionamento das chaves de acesso sem a perda da conexão por parte do usuário. Então, o sistema pode fazer a gente pode ter um sistema para fazer isso automático, por exemplo, tá? Questão de segurança nos serviços em especial, ou seja, dentro do núcleo aqui, né, da Amazon, principalmente na parte de compute e também outros serviços, como é que funciona, tá? Na questão do EC2, que é da máquina virtual que a gente utiliza, a Amazon ela utiliza o Zen, ou Xen, como alguns dizem, né? É um projeto open source de virtualização de máquinas virtuais. Existe há bastante tempo, ele é bem sedimentado no mercado, tá? A Amazon ela usa uma versão modificada do projeto Zen, né? Mas com as modificações, enfim, que ela adotou. No projeto Xen, quem conhece um pouco de virtualização e tal, esse Xen ou Zen, eu vou chamar de Xen, tá? Esse Xen ele é o que? Ele é a camada que fica mais próxima do hardware físico no momento de uma virtualização de máquina, tá? O host ele roda como Doom 0, tá? Ou seja, o host ele não é afetado pelas instâncias virtuais, porque as instâncias elas rodam no Doom 1, né? O Doom 0 é como se fosse o host ele se isola inclusive de instâncias virtuais. Então, como essas Dooms rodam, essas máquinas virtuais rodam em Dooms exclusivas, é bem complicado ou é bem difícil, ele garante o isolamento das instâncias, tá? Além do isolamento das instâncias através desses Dooms, né, chamados Dooms no projeto Xen de uma maneira geral, a Amazon ela tem firewall também, né, e é diferente do Security Group e dos Network SL. O firewall que eu digo é a nível da instância física mesmo, tá? Tô falando lá da instância física. Eles têm um firewall que roda entre as placas virtuais entre a placa física e as placas virtuais do servidor, enfim, de virtualização que eles utilizam. Então, eles têm um firewall rodando lá, tá? Sempre quando tu libera, por exemplo, uma máquina virtual que ela estava utilizando uma determinada parcela de memória RAM no servidor físico, tá? Sempre quando essa máquina virtual ela é desligada ou essa memória RAM ela é liberada de alguma maneira, antes de simplesmente ela ficar disponível para gravação de outra máquina virtual que provavelmente não é nem da tua empresa, a Amazon ela grava com zeros essa parcela de memória RAM. Isso garante que tu não tenha um acesso ou que a outra empresa não tenha acesso ao conteúdo de memória RAM que tu estava utilizando na tua máquina virtual, garantindo também um isolamento, né? Mesmo utilizando máquinas virtuais que muitas vezes tu tem várias máquinas virtuais no mesmo hardware físico, mesmo assim ela garante um isolamento para ti não ter acesso aos dados de outra empresa e outra empresa não ter acesso aos teus dados. O storage também ele é isolado por usuário, tá? Para, lógico, garantir que outra empresa não tenha acesso aos teus storages, né? Como eu comentei antes, a segurança e atualização do firewall lá no nosso sistema operacional Guest, né, que é o nosso sistema operacional aqui, utilizando em cima da máquina virtual, ele é de nossa responsabilidade. A questão também que eu comentei da utilização, por exemplo, se tu está utilizando tua máquina virtual EC2 e precisa acessar um recurso no S3, né, no teu serviço de storage de arquivos, tu pode fazer esse acesso via AWS CLI usando um usuário e uma senha, um conjunto de par de acesso de chave
par de chaves de acesso para fazer esse acesso. Só que daí ele precisa ficar gravado no disco da tua instância. Então uma maneira de tu não precisar usar um par de usar um par de chaves de acesso e não precisar ficar com isso gravado na tua instância é tu utilizar uma policy e vincular a uma IAM role, né, que é o que a gente viu ali na aula específica disso. Referente ao EBS, Elastic Block Stores, tá? O EBS, que é o que? O disco rígido da máquina virtual. Ele fica, os dados ficam replicados dentro da mesma zona, tá? Então assim, o EBS, diferente do S3, o Elastic Block Store, que é o disco rígido virtual das máquinas virtuais, ele fica replicando somente dentro da mesma zona de disponibilidade. Se cair um avião dentro da zona de disponibilidade, ou cair um cometa dentro da zona de disponibilidade da Amazon, os teus dados dentro do teu EBS vão ser perdidos. Por isso, para máxima durabilidade dos dados, é importante tu fazer um snapshot do teu EBS. Se tu tiver um snapshot do teu EBS, o snapshot ele fica armazenado no S3. O S3 faz uma replicação na região e aí aquela durabilidade de 99,99999 que a gente comentou na aula referente ao S3. Tá? A criptografia utilizada no EC2 é do tipo AES 256. A criptografia ela tem várias uma sopa de letrinha nessas criptografias aí. Referente à rede, falando do Elastic Load Balancer, a gente pode falar, ele tem criptografia de dados fim a fim, né? O ponto único de contato. Nos logs do LB é armazenada informação de origem de requisição, aí eu estou falando do Elastic Load Balancer, tá? Serviço de rede Elastic Load Balancer. Então no log é armazenada informação de origem de requisição do IP, da porta de destino. Na rede VPC, eu já tinha comentado, é uma rede isolada, né? Por padrão, quando tu cria uma VPC, tu tem que atachar um Internet Gateway nela para te obter o acesso à internet. A gente viu que é possível tu fazer o acesso à internet via NAT, o que torna ainda mais seguro. Então tu pode ter uma subnet privada dentro da tua VPC e aí fazer o acesso à internet via NAT, tá? Pode ser utilizadas múltiplas subnets e aí ataques de MAC spoofing, ARP spoofing pode ser bloqueados. Existe uma tabela de roteamento para a gente definir a conectividade das subnets, né? A gente acredito que a gente chegou a ver as tabelas de roteamento na VPC e tal. Dentro da VPC a gente tem os security groups, a gente viu alguns detalhes de security group, que é a utilização de portas, né? Lembrando que o security group ele utiliza o firewall do tipo stateful. Então, se tu liberou a entrada da porta, ele automaticamente vai permitir a saída daquele serviço. Então, por exemplo, tá o 22, a porta 22. Tu liberou acesso na 22, na entrada, para o teu servidor. Tu não precisa liberar a saída dela, porque ele vai entrar, vai fazer toda... vai chegar no teu provedor de serviços de SSH da porta 22 e vai retornar e não precisa da liberação de firewall, porque é um firewall do tipo stateful. Além do security group, que também permite, por exemplo, tu definir qual a origem que tu quer permitir, qual IP de origem tu quer permitir o acesso a determinada porta, que é uma política importante de segurança, definir a abertura de portas somente através de alguns IPs de origem, né? Além do security group, a nível de firewall a gente tem a network ACL. O network ACL é um firewall a nível de subnet, aí ele é stateless, tá? E o stateless significa que tu tem que liberar a porta na entrada e na saída, tá? Liberar a porta na entrada e na saída. Voltando um pouco para o security group, a saída dele geralmente é liberada, tá? A gente não tem bloqueio de saída. Tu pode bloquear a saída, mas por padrão a saída dele está liberada. Falando agora da rede CloudFront, né? O CloudFront a gente viu ali que é o serviço de CDN da Amazon. Ele não garante a durabilidade dos dados de cache na ponta, tá? Para fazer os recursos, acesso aos recursos de maneira segura, pode usar um certificado de identidade de origem, criar uma CL para fazer esse acesso, tá? Isso é assim, é o seguinte, ó. A gente viu ali como funciona o CDN, né, que é o serviço de
serviço de cache e tal que a Amazon utiliza. Imagina assim, que tu tem o teu CDN, teu CloudFront configurado para pegar a origem dele é um serviço S3, tá? Mas aí tu não quer liberar o teu S3 para o público, só quer liberar para o S3 consultar, tá? Para isso, para tu conseguir fazer isso, porque senão ele vai bloquear o acesso. O S3 vai bloquear o acesso à leitura dos dados, inclusive do teu CloudFront. Então, para liberar esse acesso do CloudFront, tu tem que usar o Origin Access Identity e aí criar uma ACL que aí ele vai permitir no S3 tu conseguir somente a partir do CDN fazer essa pesquisa do conteúdo do S3 sem abrir para o público, vamos dizer assim. Também pode usar a URL assinada para fazer download de conteúdo, por exemplo, né? Ainda falando do CloudFront. Tu também pode encaminhar requisição HTTP para HTTPS, né? Ele aceita o HTTP, mas também tu pode encaminhar requisições HTTP para HTTPS. HTTPS é a conexão HTTP criptografada, segura, né? Então é uma maneira aí de adotar segurança utilizando o CloudFront. Falando de segurança a nível de storage, S3, tá? Tu tem controles de acesso a nível de IAM Policy, que a gente chegou a ver ali, né? Controle de usuário do IAM, ACL, então tu pode controlar acesso a grupos através dos AWS accounts, né? Tu tem os Bucket Policies, que controla as permissões dentro do bucket, né? Pode ser vinculado ao usuário, grupo, bucket. Tu pode granular com isso o acesso dos usuários a recursos no S3. Isso tudo eu estou falando do S3 agora, tá? Tu pode utilizar, por exemplo, URLs para acessar o conteúdo do S3, que é o que eles chamam de Query String Authentication. Então, na tua URL já vem informações, né, que podem ser assinadas, que devem ser assinadas, e aí tu, através dessas informações que vem na URL, tu pode permitir ou não acesso a determinados conteúdos dentro do S3, tá? O S3 ele pode usar criptografia pelo servidor, ele criptografa os dados no momento de upload, decriptografa no momento do download. Tu pode deixar todos os teus dados criptografados dentro do S3. Além de criptografar os dados enviando ou recebendo, tu também pode criptografar os dados no teu computador e mandar os dados criptografados para dentro do S3, né? O que vai acontecer é que o S3 vai ele vai armazenar um objeto. Ele não sabe se o objeto está criptografado ou não, ele vai armazenar um objeto. É uma maneira que tu tem de adotar segurança dentro do S3 sem utilizar recursos de criptografia da Amazon. Ainda sobre o S3, para finalizar ele, não me lembro se a gente chegou a ver quando a gente estava vendo ali a aula de S3, mas ele suporta ativação de logs que ele pode salvar num bucket específico qualquer alteração, as informações de qualquer alteração do que é feito em qualquer bucket. Então tu pode dizer, olha, tal bucket dentro do S3, qualquer modificação que for feita, ele vai gravar essas modificações dentro de um arquivo de log, lá um arquivo texto de log, e também é um nível de segurança adotado, tá? Ainda sobre o Elastic Block Store, que é os discos virtuais, né, que a Amazon utiliza. Como eu falei, ele utiliza criptografia, tá? Pode utilizar criptografia. Detalhe importante é que até a última informação que eu tenho da documentação, da literatura que eu estou usando, tu não pode simplesmente ativar uma criptografia em um volume já existente, tá? Então tu está utilizando um volume EBS, tu não vai conseguir ativar a criptografia nele. Tu vai ter que fazer o backup dele, ou o snapshot desse disco, né, desse disco virtual, e restaurar o snapshot aí como um Elastic Block Store criptografado, tá? Um detalhe importante é que a criptografia ela é feita no host na qual as máquinas virtuais estão hospedadas, tá? Então é no host abaixo das máquinas virtuais, aquele host lá que tem o chain configurado, tá?
Como ela é feita nessa máquina, quase não existe uma degradação, não existe uma degradação grande de performance a nível de por tu estar utilizando essa criptografia num disco, né, do tipo EBS, num disco virtual. Fora que ele criptografa os dados também em trânsito entre a própria máquina virtual e o Elastic Block Store. Tá? Então, isso eu acredito que é bem importante. Falando de segurança de banco de dados, eu comentei um pouco ali quando eu estava falando do NoSQL, do NoSQL, eu estava falando do DynamoDB. O DynamoDB ele permite acesso por IAM user, né? Permissão específica interna de banco de dados, permissões detalhadas através de policies do IAM. O RDS, a gente viu também, ele usa o Security Group, trabalha dentro de uma VPC, e a VPC com todas as características que a gente conhece, e também usa o DB Subnet Groups. A nível de segurança também o RDS usa multi-AZ, então mais de uma zona de disponibilidade, e aí ele faz a sincronização dos dados, né? Dependendo do tipo de banco de dados que tu vai utilizar no serviço de RDS, tu sabe que tu vai ter várias cópias, múltiplas instâncias de leitura e tal, como a gente viu nas aulas específicas de RDS, né? Ele tem a questão da janela de manutenção, né? Então tem patch de segurança, como eu falei. A estrutura do RDS, ela é de responsabilidade da Amazon, tá? Então a Amazon, ela tem a opção lá, quando tu cria o RDS, ela tem a opção, olha, tu quer a janela de segurança para a gente aplicar patches de segurança, então daqui a pouco vai ter um patch de segurança para o teu MySQL, por exemplo, mas ele tem que ser aplicado em algum momento. Então tu tem que definir uma janela de manutenção e aí ele vai ser aplicado durante aquela janela de manutenção que tu definir. Né? Então tem a janela de manutenção de backup e a janela de manutenção de aplicação de patch de segurança. Além disso, a gente tem suporte o RDS tem suporte à criptografia. Tá? O Redshift, mesmo molde do RDS, tá? Mesmas características do RDS. Por ele utilizar cluster, ele tenta manter a integridade dos dados, né, com a cópia dos HDs ali nos nós do cluster. Tá? Ele usa KMS para criptografia. O Elastic Cache, uma das seguranças dele, o Elastic Cache é o Main Cache D e o Redis para cache de banco de dados para aplicações web. Como a gente viu, ele suporta Security Group, também não suporta acesso direto do público. Se tu tá dormindo e vendo essa aula, tá? Ou começou a sentir um sono agora, que é o seguinte, não tem muito o que eu mostrar aqui, tá? Tu vê, a gente está pincelando vários serviços e características de segurança desses vários serviços. Algumas características a gente já viu quando viu o serviço, mas agora é o momento de tentar destacar essas características de segurança específicas, características de segurança de alguns serviços. Né? Não tem muito realmente o que fazer para de repente te dar um alento. A gente já está na parte final aqui, né, dessa aula, que trata de segurança do serviço. A parte de segurança de serviço ela é bem importante, né? E aí vamos imaginar o seguinte: na verdade, tu conhecendo os serviços da Amazon, tu obrigatoriamente vai conhecer também as características de segurança deles. O bom é que vários serviços eles compartilham das mesmas características de segurança. A gente viu que o Security Group é uma característica de segurança que permeia vários serviços e existem outras também. Tá? Sobre aplicações, né, que a gente viu ali a sopinha de letrinha, o SQS, SNS. O SQS, quem cria a fila tem acesso a ela, né, pode ser definida políticas de acesso ao SQS, desculpe, através do SQS Generation Policy. Os dados armazenados no SQS não são criptografados, pelo menos não eram até o momento da divulgação desse material, tá? De repente até a leitura a visualização desse vídeo aí a gente já tem os dados criptografados dentro do SQS. O SNS é o usuário autenticado, né? Tem acesso completo ao SNS e as operações do tipo tu vai publicar, né? Falando do SNS ali, ó, vocês lembram da questão dos tópicos, publicar num tópico, que daí vai
para os subscriptions que tem dentro dos tópicos, isso aí pode ser garantido de acordo com policies para fazerem isso, tá? O Hadoop permite conexão por SSH no master, através de chaves de acesso, no mesmo molde que a gente tem o SSH nas máquinas EC2. O Kinesis, acesso controlado por IAM User, IAM Rule, né, para acesso a partir do EC2. Então a gente pode criar aquelas roles de acesso, né, para permitir que o EC2 acesse alguns recursos. E existe também um endpoint que utiliza, para quem utiliza Kinesis, um endpoint para criptografia, tá? Serviços de deploy e de gerenciamento. Só antes de qualquer coisa, deixa eu abrir aqui, ó. Isso aqui, tá? É o capítulo 12 do nosso guia de estudos. E nele eu detalho um pouco essas questões de configuração, tá? A nível de serviços que a gente tá vendo, tá? Para vocês terem uma ideia onde a gente está aqui agora no IAM. Então falta bem pouquinha coisa aqui, tá? Serviços de deploy e gerenciamento. O IAM, aqui é o seguinte, as dicas, né, de segurança que a gente tem que ter. Por exemplo, quando a gente cria um usuário lá no nosso IAM User, a gente não pode colocar para todos os usuários permissão de administrador. A gente tem que utilizar a prática do menor privilégio possível. Então aqui entra naquela questão de que a Amazon ela te dá características, ela te dá recursos para te gerenciar com segurança a tua infraestrutura de nuvem. Porém, as configurações que tu vai fazer ali dentro são de responsabilidade tua, por isso é um modelo de responsabilidade compartilhada, tá? O role, tá? A utilização de roles como prática de segurança, permissão para executar um recurso específico. E tu não vai habilitar uma role para ele poder executar vários recursos. Seria uma falha de segurança, né? Recursos de segurança também que a gente pode falar a nível de IAM, a utilização do SAML2 para autenticação com login do Facebook ou da Amazon lá, né? Utilizando a segurança de outros serviços para fazer autenticação nos recursos da Amazon ou de recursos internos se tu precisa. Tem também a possibilidade de utilizar, de tu permitir que o usuário de outra conta, root account, né, da Amazon, da AWS, tenha acesso temporário a algum recurso da minha nuvem. Então, se eu quero acessar os recursos de uma nuvem que está vinculada a um outro root account, eu posso definir regras para permitir isso. Também a utilização, de novo, né, de credenciais temporárias para fazer rotacionamento. Então, para isso a gente precisaria de um sistema para gerenciar isso, né? Mas para quem utiliza isso junto a sistemas é bem tranquilo, né? O Cognito, que usa a autenticação do Google, do Face, para criar permissão de autenticação. A nível de aplicação, tá? O AWS Workspaces. Quem é o AWS Workspaces? O AWS Workspaces, ele é como se fosse são sessões de área de trabalho, são máquinas virtuais para usuários. Então, eu posso ter um Windows 10, por exemplo, para o meu usuário, e ele vai acessar a minha workspace, tá? Então, eu tenho usuários, por exemplo, remotos, que utilizam a nuvem da Amazon aí. Eu tenho usuários que precisam acessar o desktop, né? Eles viajam, sei lá, alguma coisa assim. Então a Amazon ela disponibiliza um serviço AWS Workspace que permite, por exemplo, eu acessar meu desktop via celular ou via browser de internet. Então eu vou acessar esse meu desktop virtual e fazer o que eu precisar fazer nele, né? E ele vai estar dentro da minha infraestrutura de nuvem. Ele vai fazer autenticação, por exemplo, posso fazer configuração da VPC dele, e por usuário simplesmente vai ser um desktop dele, inclusive a partir com modelos que a gente define, tá? Então quando a gente precisar criar um desktop, ele já vai vir com os programas que a gente configurar para ele e tal. Esse serviço a gente não chegou a ver, mas é um serviço interessante que a Amazon tem. Como o conceito de nuvem, de utilização de serviços e não de um desktop, né? Talvez esse serviço não esteja mais sendo tão divulgado, mas existe. O Workspace ele usa o PC over IP,
né, com suporte à compressão e criptografia. Então, o usuário, quando estiver acessando a área de trabalho dele via browser ou celular, ele vai utilizar essa tecnologia de PC over IP, né, com criptografia e compressão. Pode fazer autenticação no AD, né, suporte MFA, os updates podem ou não ser habilitados dentro dessa questão aí do Workspace, né? E o Workspace ele é considerado um serviço. E os patches são aplicados no horário de manutenção que a gente definir. Tá? Então o Workspace, apesar de ser um desktop que libera acesso para o usuário, assim como bem próximo de uma máquina virtual EC2 que a gente tem, uma máquina virtual EC2 Windows, o Workspace ele é para a Amazon um tipo de serviço. E como um tipo de serviço, ele recebe patches da própria Amazon, ela que mantém, entre aspas, esse sistema aí operacional. Bom, e para finalizar nossa aula, a gente entra agora no capítulo de risco e conformidade. É um capítulo bem pequeno, tá aqui ele. Tá? E o que a gente vai falar nele, que a gente vai discutir? O risco e conformidade, que é o compliance, né? Risk and compliance, compliance and risk. O que a gente vai falar nele, sobre ele? A gente vai falar o seguinte, que ele vai focar um pouquinho mais naquela questão de aproveitar os certificados, as certificações que a Amazon tem no ambiente dela, tá? A AWS, por exemplo, eu preciso de informações, eu preciso saber como é que é o data center da Amazon. Como é que eu faço? Eu chego lá e falo com eles para entrar lá e tal. Quais são as maneiras de eu obter informações relevantes do ambiente da Amazon? Bem, ela fornece essas informações, entre aspas, no momento em que ela tira as certificações homologadas por terceiros. Então, as outras empresas vão lá, homologam o ambiente dela e dão um ok. Significa que eu não entrei lá para ver, mas as empresas reconhecidas no mercado, elas reconhecem, né, desculpe a redundância, elas reconhecem que existe, que a Amazon está fazendo a melhor prática naquele foco em questão, né, que aquela empresa homologou. Então eu não posso ir ver pessoalmente, mas através das certificações que a Amazon passa e homologa, eu sei que isso está garantido, tá? Ou que está de uma maneira correta. Através de material disponibilizado no site, blogs, né, a gente tem informações, e em casos específicos existe um acordo de não divulgação em que eles informam ou passam alguma informação, entre aspas, confidencial da estrutura deles para o cliente, desde que o cliente assine esse acordo de não divulgação, tá? Existe um modelo de Strong Compliance, que seria uma conformidade forte, né, rígida, tá? Para obter esse modelo, tá? A gente tem alguns passos a seguir, assim, né? Esse Strong Compliance é aproveitar as certificações que a Amazon tem no ambiente dela para o nosso ambiente. Em resumo, é isso, tá? Então, para isso, tem que primeiro analisar toda a documentação fornecida pela Amazon sobre suas certificações, né? A gente tem que ter ciência das certificações que a Amazon tem. Segundo passo, a gente analisa e implementa controles e objetivos para a organização, né? Depois faz análise do nosso próprio ambiente, né? Imaginando que, por exemplo, eu tenho o meu ambiente, eu quero aplicar uma certificação no meu ambiente, só que parte do meu sistema está na Amazon. Então como é que isso funciona, né? Então primeiro eu faço toda essa questão que eu falei, né? Análise depois por terceiros do ambiente, e depois integro com os controles da Amazon, tá? E com as certificações próprias que a Amazon tem. Existe um programa específico, tá? de compliance, né? de conformidade da Amazon, né? Que ela auxilia os clientes a adotarem os programas de governança da AWS na nossa organização, né? A AWS ela fornece informações detalhadas nas áreas principais, que é de gerenciamento de risco, controle de ambiente e segurança da informação. Então ela divulga materiais, white papers, enfim, ela faz testes de vulnerabilidade, dá um retorno desses testes de vulnerabilidade, né? Tudo isso para
auxiliar o cliente a adotar um programa de governança. Tá? Então, esses são os parâmetros assim, a nível de segurança que a gente tem que estar um pouco atentos, aí, ou no mínimo ter ciência que existe. Então, existe, por exemplo, programa para te ter a conformidade do teu ambiente, né? É bom saber que isso existe. Existem white papers que falam sobre isso, muita documentação que fala sobre isso. Além de toda a nossa conversa sobre segurança que a gente teve em cada aplicação, né? E como adotar as melhores práticas de segurança. Falando em melhores práticas, a gente termina a nossa aula aqui, e aí a nossa última aula é sobre melhores práticas na arquitetura. E aí, terminando as melhores práticas na arquitetura, a gente finaliza o curso, tá? A gente finaliza o curso. Nesse capítulo, nessa aula específica, a gente não tem exercício, porque é uma questão bem teórica. Na próxima a gente vai ter alguma coisinha de exercício para quem quiser fazer. Beleza? Então até a nossa última aula. Um abraço a todos.